Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe sua vida. Estamos novamente aqui para falar agora da segunda parte sobre o jejum como uma disciplina espiritual que gera crescimento e desenvolvimento no meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com as pessoas. Já vimos que Jesus esperava que os seus seguidores jejuassem. Em Mateus capítulo 6, versos 16 e 17, ele diz assim: quando jejuarem e ao jejuarem. Também vimos em Mateus capítulo 9, verso 15, que Jesus espera que os seus discípulos jejuem até que ele volte, pois Mateus capítulo 9, verso 15 diz assim: virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Agora veremos como praticar este jejum. Como é este jejum? Jejum é a abstinência total de alimentos durante 24 horas de um dia. O jejum que era praticado por Jesus e seus discípulos, ele era do final da tarde, final do dia e início da noite, a partir das 18 horas, até as 18 horas do outro dia. Aí o fulano estava liberado para poder comer. Esse era o jejum de 24 horas. Esse foi o jejum de alimento que Jesus fez em Mateus capítulo 4, verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, esse foi a prática do jejum de Jesus. Mas ele tomou água, ele tem essa prática de beber água, porque esse é o jejum normal. O jejum total, de abstinência total, ele é o jejum que você não come e nem bebe, chamado de jejum absoluto. É a abstinência total dos alimentos e de líquidos, até da própria água. Isso aconteceu em alguns momentos da vida do povo de Israel. Um deles foi com a rainha Esther. Em Esther 4,16, ela conclamou todo o povo dizendo: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Esse é um grande desafio. Algumas vezes, poucas vezes na Bíblia a gente vê esse tipo de jejum absoluto. Temos também o que a gente conhece na Bíblia como o jejum parcial. É uma limitação do que você come, mas não a abstenção total de todos os alimentos. Por exemplo, temos o famoso jejum de Daniel, que por 10 dias ele e os seus outros jovens judeus tiveram apenas vegetais para comer e água para beber. Daniel nos mostra uma restrição da carne e do vinho, que vinham da mesa do rei, que antes era consagrada aos ídolos do seu reino. Então, uma consagração espiritual desses alimentos. E ele se absteve dessa comida. Podemos nos abster de algo que seja alimento ou de uma outra atividade, que pode desejar ou querer dominar, controlar o nosso espiritual, nossa parte espiritual, nosso físico ou até mesmo o nosso sistema emocional. Talvez você já tenha usado essa frase: eu não consigo ficar sem café, sem chocolate, sem redes sociais, sem academia, sem qualquer outra coisa que possa desejar controlar a sua vida emocional, espiritual e física. E fazer um jejum dessas coisas também pode ser muito bem-vindo para o seu crescimento espiritual.
A Bíblia fala sobre um tal de jejum sobrenatural, que ocorreu em duas ocasiões. Que jejum sobrenatural é esse? É se abster da comida e da bebida. Nós temos esse jejum feito por Moisés, lá no monte, onde ele recebeu as tábuas da lei, em Deuteronômio capítulo 9, diz assim o texto: fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. É só sobrenatural, porque nosso corpo se definha rapidamente sem água. Elias, também 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, monte de Deus. Temos jejum que podem nascer de necessidades particulares. Por exemplo, aqueles que são mencionados, aquele jejum que é mencionado em Mateus 16 e 17 e 18, quando ele diz, quando jejuarmos, e que outras pessoas não percebam. São motivações nossas, que nascem das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos relacionamentos que precisam ser cuidados, dirigidos e orientados pelo Senhor. Então, buscamos forças no Pai. Nós podemos também ser conclamados, chamados e agrupados para jejuns coletivos, como o que nós vemos em Joel, capítulo 2, versos 15 e 16, diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Algumas vezes a igreja nos convoca para um tempo de jejum e oração. A igreja foi reunida em Atos capítulo 13, verso 2, e algo muito especial saiu desse período de jejum e de oração. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo diz: separai-me, Saulo e Barnabé, para a obra missionária que eu tenho chamado eles. Que maravilha, que coisa abençoadora é poder nos reunir em coletividade, como irmãos e irmãs da fé, para jejuar. A Bíblia também fala de jejum nacionais, que foram convocados por toda a liderança do povo de Israel. Em resposta a uma invasão, o rei Josafá conclama um jejum nacional, 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Infelizmente, nós temos dificuldades aqui com as nossas lideranças e não podemos hoje, por enquanto, conclamar um jejum, mas as lideranças evangélicas têm buscado do Senhor conclamar jejum e oração em nossa nação. Os judeus foram chamados a um jejum nacional também com Neemias, no período da reconstrução, com Ester, num período em que algumas leis foram muito complicadas contra os judeus, e também vemos um jejum nacional convocado não por um líder convertido, mas um líder que estava prestes a se converter, que foi o rei de Nínive. Proclamou e convocou um jejum em resposta à pregação de Jonas. Havia também um jejum regular que Deus ordenou no Antigo Testamento. Todo judeu deveria jejuar no dia da expiação, que era o dia da entrega do sacrifício pelo seu próprio pecado. Enquanto o povo de Israel estava na Babilônia, os judeus instituíram 4 outros dias de jejum anuais. Isso está lá em Zacarias capítulo 8, verso 19. Os fariseus também estabeleciam jejum durante 2 vezes na semana. Isso está lá em Lucas capítulo 18, verso 12. É certo que nós devemos jejuar. Mantendo os nossos olhos bem focados no Senhor, podemos agora aprender pelo que jejuar. Quais são as motivações que eu e você podemos ter para estabelecer um período de jejum, seja de um dia, seja de uma semana, seja de 21 dias, de 40 dias, seja lá qual for
o tempo que você vai determinar para fortalecer a sua vida devocional. Eu quero orar por um determinado assunto, uma orientação de Deus, um abrir dos meus olhos espirituais, uma direção, um discernimento espiritual. Então eu vou orar e jejuar. Neemias fez isso. Neemias, capítulo 1, verso 4. Jejuou e orou ao Deus do céu. Quando ele ouviu como estava toda a nação de Israel, como eles estavam vivendo e como as lutas deles estavam sendo travadas. E Neemias se colocou diante de Deus para ter sabedoria naquele momento específico. Podemos também orar e jejuar, podemos jejuar para a busca de orientação de Deus. É o que nós acabamos de ler em Atos capítulo 14, verso 23. Quando Paulo e Barnabé, eles jejuam para que possam ser levantados líderes, para a escolha de líderes na igreja. Esse é um bom motivo que a gente deve jejuar também. O jejum também pode ser para expressar tristeza ou humilhar-se diante de Deus. Quando eu e você cometemos algum tipo de pecado, que nosso profundo arrependimento vem à tona, podemos escolher jejuar para revelar essa tristeza, não na aparência, mas no coração. Podemos jejuar para buscar libertação e proteção. Esse texto nós já fizemos menção dele, que é o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 e 4, quando o rei Josafá decide buscar ao Senhor e proclamar um jejum em todo o reino, para buscar solução para a invasão que vem contra o povo de Israel, para libertação e para proteção. Você pode e deve jejuar. Você pode jejuar quando o seu coração está arrependido por situações ou por decisões anteriormente tomadas que o levaram para longe do Senhor. Por exemplo, quando nós vimos na volta do filho pródigo, quando Jesus conta essa história, havia um arrependimento e um retorno para a casa do Pai. É um bom motivo para orarmos e jejuarmos. Para expressar preocupação com a obra de Deus. E a gente viu isso com Neemias. Quando Neemias vai jejuar por conta daqueles que estão vivendo momentos difíceis lá em Jerusalém. Os muros estão destruídos, eles estão vivendo em sofrimento e humilhação. A obra do Senhor ficou abandonada. Um outro motivo também que a gente pode jejuar é para ministrar as necessidades de outras pessoas. Isaías capítulo 58, versos 6 e 7 diz assim: porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre desabrigado? Se o virem nus, o cubra, não te escondas do teu semelhante? Um tipo de jejum para abençoar outras pessoas. Você também pode jejuar para vencer tentações e dedicar-nos ao Senhor. O maior exemplo disso, esse princípio, se estabelece com a própria vida de Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo para jejuar. E durante esse período, ele venceu toda a tentação do diabo e todo o oferecimento de qualquer coisa que pudesse tirá-lo do objetivo maior de Deus para a vida dele. Então, vencer a tentação e dedicar-se totalmente ao Senhor é um bom motivo para você exercitar o jejum. Lembre-se que nós precisamos buscar isso constantemente. Nós temos
exercício da liderança, nós temos ministérios, nós temos a vida como pai, como marido, como filho, como esposo, que pode ser um grande desafio para a minha vida e para a sua. Então, orar e jejuar e buscar em jejum o fortalecimento espiritual para a sua vida é uma estratégia espiritual maravilhosa. E por fim, o jejum pode ser utilizado para expressar amor e adoração ao Senhor. O maior exemplo disso foi Ana, que vivia no templo orando e jejuando. Lucas capítulo 2, verso 33 diz assim, a respeito dessa mulher que viu o pequeno Jesus chegando ao templo para ser consagrado ao Senhor. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Você tem expressado o seu amor assim, através da prática do jejum? Estamos sendo desafiados a trazer para a nossa vida essa disciplina espiritual tão especial do jejum. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo à sua prática, à sua disciplina espiritual do jejum.